Pessoal, sejam muito bem-vindos ao último episódio da temporada 2024 TDC Floripa Ambev Tech Talk. Hoje nós estamos aqui para falar de arquitetura de dados com convidadas muito especiais e eu vou começar aqui me autodescrevendo. Então, eu sou arquiteta de software na Ambev Tech e eu sou uma mulher branca, tenho luzes no cabelo, estou aqui de rosa, sou uma mulher forte também. Maravilha, prazer, mais uma vez estar aqui, né? Então, sou Eduardo Ximenes, homem branco, cabelo escuro, olhos castanhos. É isso, aqui vou passar estou usando uma camisa azul aqui da Ambev. Vou passar aí para a Brenda aí, fazer um favor, se apresente. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Brenda, sou engenheira de dados na SPC Brasil. Minha autodescrição, eu também sou uma mulher, sou branquinha, mas sou toda tatuada, então dá pra destacar bastante. Tenho o cabelo encaracolado azul, então é outro pontinho de destaque aí. Tô vestindo uma camisa com Guns N' Roses, que é uma banda que eu gosto bastante, e aí agora eu vou convidar aqui a Dai para se autoapresentar também. Olá, eu sou Daiane, sou uma mulher branca do cabelo cacheado, também as cacheadas aqui hoje. Estou usando uma camisa branca, eu sou engenheira de soluções cloud na Oracle e acho que é isso. Show de bola, bora começar então? Bora. Acho que para começar, queria entender um pouquinho da trajetória de vocês até aqui, o que vocês fizeram, como começou, né? Como que foi a entrada na área de tecnologia, o que vocês já fizeram, né? Porque assim, a gente sempre entra de forma curiosa, às vezes, né? Muita gente entra de forma curiosa, outras não. Mas conta um pouco da história de vocês aí, fiquem à vontade, quem quiser começar. Eu? Pode começar, tá bom. Bom, eu já entrei, a minha carreira já se inicia na TI, mas desde a área ali de manutenção mesmo de computador, quando você termina o ensino médio, vai fazer um curso técnico, depois disso você queima vários computadores, né? Que técnico que nunca queimou um processador, tá errado. Mas depois disso eu tive a oportunidade de ir para a área de sistemas, de mexer com RPs. Foi onde que realmente conheci o mercado da tecnologia, soube que por mais que você seja da TI, você tem vários locais para você se agregar, né? E depois disso, atualmente estou na Oracle, faz mais ou menos 3 anos, fui para trabalhar com Cloud Engineer, né? Hoje basicamente eu sou especialista em migração de banco de dados para a nuvem. E estou estudando aí para arquitetura e engenharia de nuvem. Então a minha carreira começa desde do compilado, manutenção, RP, sistemas e agora nuvem, né? É muito bom, porque a minha é totalmente fora disso. O meu lado com tecnologia começou porque a gente estava conversando ali atrás e eu falei que minha família é toda da área da saúde. E eu gosto demais da área da saúde. Só que eu não tenho a capacitação e a capacidade de ver alguém sangrando, por exemplo. Esses negócios assim não dá. E aí eu falei, como que eu consigo continuar na área da saúde, mas sem ter esse primeiro contato? Foi quando eu comecei a ter contato com tecnologia, que aí eu comecei a ver que dava para fazer rastreamento de imagem, que dava para melhorar a questão de dados ali do que é passado para o paciente. E isso me encantou demais e foi onde eu comecei minha segmentação estudando. E aí a partir disso eu comecei a fazer parte de hackathons. E com os hackathons eu conheci as comunidades e hoje eu faço parte, não sei se vocês conhecem, o GDG Santos e o WTM, que é o Women Tech Makers. Então são duas comunidades aí que eu estou muito forte e Conecta Devs, que a gente tem parcerias e se conversa bastante. Estou bem nesse meio e acho bem interessante. Hoje eu faço parte de 2 estudos, né? Tanto on-premises para manter os serviços, quanto migrações para a nuvem do que precisa ser feito, daquela primeira ajuda, porque igual eu falei, eu sou Sandy. Então estou começando em muita coisa de estudo, em certas visões. Então tem bastante coisa nova e bastante coisa que a gente pode agregar ali junto com o pessoal da comunidade que já tem mais tempo. Excelente. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta falando, já que vocês estão falando de dados, da questão de on-prime, se você está falando também da migração de banco de dados, né? Como é que vocês, não sei se na atuação de vocês ou no papel de vocês têm que sugerir alternativas, porque eu acho que uma das questões que pega muito é a questão do preço, né? Quando a gente está falando de tipo de banco de dados, enfim, de tipo de storage. E como é que vocês fazem para garantir que o que vocês vão oferecer como uma solução vai realmente, e à medida que vai crescendo também vai aumentando, né? Qual é a análise de vocês? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Teve
um case muito interessante dentro do SPC Brasil, que a gente até subiu para a diretoria, que foi sobre a nuvem, as questões de mudar as instâncias, que a gente passou para Spot, e aí teve uma mudança significativa de preço de quase 80% dos valores que a gente estava utilizando. E aí é muito incrível que a gente teve uma palestra agora há pouco falando sobre a cultura de Data Driven, que é justamente você ter toda a questão ali de pessoas, metodologia e ferramentas para conseguir educar e chegar do outro lado. Então, toda essa parte de sugestão e estudo, a gente leva muito a sério ali, tanto na parte de entregar uma boa solução para o cliente, mas também para a empresa, para ela se manter sustentável. Então, todo o time de engenharia, junto com o time de arquitetura, faz esses estudos, seja a questão de preço. Então, eu brinco que a AWS Calculator é quase o melhor amigo ali no momento que a gente precisa ver alguma coisa ou calcular algo, né? Até outros serviços, se for o caso. Mas também sempre ter muito essa visão de que o serviço que você está fazendo nesse primeiro momento precisa chegar do outro lado e precisa se manter estável de uma forma que a empresa como um todo veja a importância. Então, para o nosso lado, essa questão de estudo é bem forte. Se você puder comentar sobre essa... No meu caso, eu já sou a pessoa executora, né? Nesse caso de estratégia, o que vai ser levado ou não, isso já parte do time de arquitetura ali, desenha essa arquitetura, então já chego nesse nível. Mas acontece de muitas vezes, durante o meu processo de migração, eu falo, opa, o cliente ou mudou alguma coisa ou está faltando um serviço a mais. Então a estratégia é sempre ver o que o cliente está trazendo, quais são os componentes que compõem aquilo. Se não tiver na arquitetura, a gente sempre faz esse processo. Olha, vamos retomar com isso aqui, porque você vai precisar disso aqui na nuvem, é tão um tanto quanto seguro para você. Eu estou te indicando isso agora, falando em questões de estratégias. E nesse sentido, a gente sempre busca, quando a gente vai falar de nuvem, por exemplo, a gente sabe que o custo já é automaticamente um pouco melhor. Talvez se não, depende do que você está levando, né? E um ponto importante, só nesse nível de estratégia que a gente está dizendo, é você saber muito bem o que você vai levar para a nuvem, né? Para que o seu ambiente chegue lá e funcione do jeito que funciona em on-premise. Então, acho que em questão de estratégia é você entregar o valor que o cliente precisa. Show de bola. Não, bacana. E aí continuando nesses modelos assim na parte de migração, essas coisas e tal. Fala um pouco assim de qual que é o padrão hoje no mercado, né? A gente tem várias tecnologias de dados, né? No final das contas, CDC tem uma série de formas da gente mexer com dados hoje. Mas quando a gente fala de migração especificamente ali, como que o pessoal tá levando? Tá levando tudo de uma vez? Ou tá fazendo aquelas janelas? Ou esse mundo já está mudando, visto que as aplicações aí desde 2006 aí a gente já vem já existe o Azure, microserviço. Como que ainda aparenta muito ainda o modelo tradicional ou a gente já vê mudanças nas formas de migração de dados? Vou só pegar esse gancho aqui inicial. Estou fazendo, né, como eu disse, engenharia e arquitetura de dados ali, e uma coisa que a gente aprende justamente no curso tem um padrão que você segue. Cara, o que você vai levar para a nuvem, certo? E a partir dali, vou levar a minha aplicação, que é uma aplicação que eu preciso aqui. Então, a partir disso, esse é o primeiro conceito de quando um arquiteto vai desenhar isso em nuvem para você. Então, por vezes, você faz isso faseado. Então, vou levar a minha aplicação, que é o meu top aqui hoje. Então, você pega os servidores, pega os bancos daquilo e, além disso, tem a storage, rede e etc. Então, o mais seguro que hoje, dentro da minha experiência, que eu já indicaria primeiro cenário, o que você quer levar para a nuvem agora de forma segura? Segundo ponto, vou fazer um modernization aqui, vou aproveitar que tem um serviço um pouco melhor na nuvem e vou já fazer essa troca de tecnologia? É seguro, não é? Então, o cenário que a gente, pelo menos que eu tenho pegado hoje, fazer de forma faseada e segura. Esse eu acho que entendo que seja o principal ponto para qualquer tecnologia ou implementação. Eu acho interessante essa questão, porque do nosso lado aqui, né, a gente costuma falar, está sendo feito um movimento dentro do trabalho de migrar os processos e os produtos, e aí a gente tem essa questão de, tipo, tudo é para ontem. O que der para migrar, migra com velocidade e tudo mais. Só que nesse meio tempo a gente conseguiu os cases
de entender que primeiro você precisa ter a visão de qual que é o seu produto crucial ali do momento. Aquele que exige mais atenção, aquele que não pode ficar fora do ar, aquele que exige mais cuidado em relação à equipe como um todo. E aí, a partir desse momento que você entende qual é esse produto, além de você fazer as etapas de passagem dele, você também conseguir segmentar o que funciona hoje, por exemplo, no on-premises, qual ferramenta ela liga quando a gente fala de nuvem. Então, por exemplo, eu tenho um processo de ETL aqui, o Glue faz ETL. Os processos que eu consigo fazer aqui hoje, eu vou conseguir fazer lá? Consigo. Então, beleza, vamos começar por aqui e vamos dar essa primeira passagem. Esse match de tecnologia de um lado para o outro, de no on-premise eu preciso fazer uma limpeza tal. Consigo fazer aqui? Consigo, então passa. Aqui eu tenho um deadline que ele é, pelo NiFi, por exemplo, que ele é aptado a partir de um estímulo para ele. Então a Lambda ela funciona a partir de um estímulo. Então, beleza, a gente consegue passar esse estímulo para cá. É muito importante para a gente ter toda essa segmentação, seja ela em pré-teste, né, fazendo isso, como na hora da prática. E aí, foi uma case que me pegou muito forte, porque quando você falou, eu falei, meu Deus, eu vivi isso recentemente. Então, acho que nada mais claro do que passar essa visão, justamente pelos problemas que a gente teve, e não só falar da questão do que faz mais sentido, mas também da prevenção. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de prevenir para não precisar de problema. Então, no painel que a gente estava conversando sobre a questão de dados heterogêneos, a gente falou sobre ambiente de DR, que muitas vezes o pessoal só comenta, né, da questão de você ter um ambiente para te dar uma contingência, mas não pensa em como deixar esse ambiente totalmente pronto. É aquele negócio, não, produção tá bem, tá bacana, vamos deixar lá. Quando você precisa do DR, tá faltando acesso, não fez backup de tal coisa. Então, são duas questões, né, que bateram bem forte pra gente nesse sentido de aprender como case e levar para os próximos processos que precisam ser migrados. Aproveitando que a gente está falando de processo, tu até falou de um tópico ali sobre segurança. E quais são as práticas ou ferramentas, né, que nessa mudança de ambiente, nessa transição, né, quando a gente está fazendo esse transporte, esse movimento de dados, vocês estão utilizando, vocês recomendam para o pessoal que está em casa aí? Do meu lado, o time de governança, ele vai virar um membro da sua família, porque a gente conversa, né, sobre o que tem em on-premises e aí para levar para a nuvem. Então, ninguém melhor do que o time de governança de dados ali, que tem toda essa parte de entender como que está separada cada coisa, qual que é a nomenclatura, quem pode ter acesso, quem não pode, e aí a partir disso a gente fazer o uso, eu costumo falar que geralmente você começa do mais básico para ir avançando conforme for a necessidade do projeto e ter a coisa ali no seu controle. Então, a técnica de você usar o privilégio mínimo, utilizando o AEMO, né, para separar, para dar as rules de permissão, fazer os grupos todos separadinhos, eu acho que é um do processo que mais pega no início, porque ali você segrega tudo. Então, não faz sentido você dar acesso para uma pessoa que não tem conhecimento a um determinado dado, a um determinado processo, e aí, sem querer, ela acaba fazendo alguma coisa que não deveria e derruba o seu banco, por exemplo. E tudo isso aconteceu porque um processo anterior, que era de você segmentar essa tecnologia, não rolou. E mais do que isso, na minha visão, segurança não só ferramenta, mas sim pessoas. Então, conscientizar todo o seu time que está ali ao redor de fazer essas práticas, de ter atenção de tipo, tô subindo tal banco. Olha, avisa o pessoal de governança precisa segmentar esse processo que está subindo, precisa ter essa visão. E às vezes é uma cultura que não é colocada, né? Não é semeada dentro da empresa. É sempre, tô subindo um processo lá, um abraço. Eu acho que o principal ponto da segurança em si, a Brenda acabou de citar. O pior problema hoje da segurança é as pessoas. Porque pensa, tem um funcionário que ficou puto da vida com qualquer situação, ele tem capacidade de ir lá dropar o seu banco inteiro. Claro, né, tem consequências em cima disso, mas isso pode ser que aconteça, depende do cara que você vê aí. Mas, voltando agora para o ponto técnico, é o seguinte, a minha perspectiva é que qualquer serviço que hoje você tem on-premise ou em outra nuvem, você vai encontrar no provedor de nuvem, que seja X, e você vai ter ele, talvez até um pouco melhor ou pior, mas você vai ter questão de segurança, porque isso é fadídico, a gente precisa disso, né? E um ponto que a gente, igual ela comentou, que eu sempre indico, né? É usar o IAM, pegar as políticas certas para os seus usuários e tal. E até um ponto considerado na nuvem,
Ali o pessoal fazendo laboratório até falou, mas tem que colocar o MFA, sim, é obrigatório. Sim, gente, é só uma etapa a mais que você faz, mas por segurança. E por vezes, às vezes, os usuários não entendem tanto isso, né? Então, o conceito de colocar uma política, a pessoa entender o porquê que ela está fazendo aquilo, eu acho que é o caminho aí para a segurança. Enfatizar na cabeça das pessoas o motivo da gente estar fazendo aquilo. E só um ganchinho em cima, que a gente fala muito sobre a questão do acesso do usuário, né, da segurança, mas eu acho que também está muito relacionado àquele elo de confiabilidade, a questão de você deixar o seu processo seguro. Como você garante que o seu pipeline ele está executando e se ele cair, a pessoa que precisa saber que ele tem que estar no ar ou que não tem, está tendo essa visão. Então, como que você faz a segurança de manter essa confiabilidade com o pessoal? A gente até estava conversando mais cedo sobre isso, as práticas e técnicas, né? Aí eu falei, tem projeto que eu vou fazer que no meu caso manda e-mail para todo mundo e todo mundo vai ter que estar sabendo e depois a gente reduz se for o caso, mas eu preciso ter que todo mundo tenha noção que caiu aquele projeto ou ele deu tal erro, então isso alarme para a pessoa ter uma visão de quem precisa saber as áreas atingidas, né? Então vamos supor, caiu um pipeline meu que disponibiliza o dado para o time de Machine Learning. O modelo não rodou porque não tem dado para atualizar. E aí, quando a gente começa a colocar isso e sair um pouquinho da parte literária e começa a aplicar nas empresas os processos, quanto de problema isso não pode dar? Então, por exemplo, não saiu a informação lá que vai ser lançado um novo produto. Putz, atrasou um tanto de coisa que a gente fez, ou o tanto de dinheiro que deve ter perdido e tudo mais. Então, eu acho bem importante a questão de falar também sobre segurança do processo em si. Legal. Continuando nessa parte de segurança, a gente fala muito de democratização de dados, né? Obviamente, toda empresa, internamente, a gente fala disso, né? Vocês devem ouvir bastante. E também, acho que as áreas de desenvolvimento, elas precisam de acesso a dados para desenvolver muita coisa. Para fazer análise, troubleshooting. E assim, é uma balança, no final das contas, né? A gente fala de segurança, a gente... Né, pelo histórico do mercado, a gente sabe que muito ataque vem internamente também, né? Então pega Snowden, pega aí vários casos, são casos de ataques internos, né? Não são pessoas externas, que também é um risco absurdo. Então, como vocês veem essa balança, né? A questão do agilidade, porque eu preciso de acesso a dados das informações, preciso democratizar os dados, tem um lado da segurança, da velocidade de querer fazer alguma coisa de um produto muito mais rápido. Como chegar nessa balança, assim, no final das contas? Eu acho que é muito difícil, no final das contas, acho que é uma dor que eu estou perguntando para ver se eu tento achar algumas respostas ou diferentes do que a gente tem aplicado lá. Mas fala um pouquinho sobre como vocês tratam isso dentro da empresa, tanto o desenvolvedor ali com acesso à informação, para fazer um troubleshooting, principalmente no momento de troubleshooting, às vezes você precisa de informação quente, né? E como que é o dia a dia dessa democratização de dados também? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Tá, vamos lá. A minha perspectiva, na minha opinião, o que é? Acesso restrito. Depende. Cara, você está desenvolvendo, precisa testar uma aplicação? Beleza, deixa eu subir aqui para você um banquinho teste, algo nesse sentido. Ou você precisa de uma informação a quente, como você disse. Beleza, vou fazer um banco stand-by aqui para você em Read-Only, você tem esse acesso, né? Então, eu acho que o princípio, por mais que tenha essa questão de go horse, vamos fazer, precisa entregar. Eu acho que, na minha opinião, o que a gente tem que fazer é o acesso restrito. Precisou ter uma delegação ali da governança, gerência nesse tipo. Na minha opinião, eu acho que eu faria mais ou menos, não sei se eu consigo te ajudar a te responder o que você precisava, mas eu iria nessa linha, dentro das experiências que eu tenho, porque a gente realmente precisa de um processo rápido, sei lá, um DevOps, um CI/CD, com automação e tudo mais. Então, eu acho que quando você começa a cortar e começa a aparecer demandas, ali você consegue achar um processo intermediário, né, para quem sabe o equilíbrio, para saber aonde que você tem que liberar certas coisas ou melhorar o seu processo. Nessa linha. Eu tenho um pouquinho dessa visão já teórica, assim, para iniciar, mas é porque eu já sofri muito com certos processos, então a
a gente sabe quando marca na pele, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante nessa questão de democratizar dados para ter acesso é, além de você permitir o acesso de tipo, você só pode ver isso daqui, você só pode ver isso daqui, é ter os ambientes. O pessoal às vezes não dá muito valor para essa questão de vamos ter um ambiente de desenvolvimento, vamos ter um ambiente de homologação e aí vamos ter um ambiente de produção. Geralmente desenvolvimento é homologação, que também às vezes, dependendo, é produção. E aí, quando você para ver, você testou alguma coisa no desenvolvimento com uma quantidade de dados mocados e quando subiu para a produção, meu amigo, caiu sua estrutura, porque você testou com 6.000 registros e quando você subiu lá foi totalmente diferente. Então, uma dessas partes de ambiente eu acho muito importante e a gente está tendo uma comunicação constante com o time de governança, porque só dando um case do que aconteceu, porque às vezes a gente acha que é tudo flores. E aí aconteceu do time de governança pegar e falar assim, pessoal, a gente fez um estudo aqui e viu que subiu cerca de 10 tabelas na nuvem e a gente não tá sabendo que ela subiu. Como que passou pelo processo assim? E aí veio, aí começou a apitar, veio gerência, veio não sei o que. E aí o pessoal falou, não, mas era no ambiente de desenvolvimento e não sei o que. E aí a gente, não, peraí. Não é porque você está no ambiente de desenvolvimento que você não vai ter essa prática. Porque se você não tem de desenvolvimento, quem me garante que você vai ter em produção? E em paralelo, né, a questão de uso de ferramenta, ela falou de mocadado. E na minha cabeça é automático de, vamos usar o Copilot. Vamos usar alguma ferramenta que moca dados pra gente não sofrer isso na unha ou não ter que se preocupar com dados sensíveis. Então acho que muitas ferramentas hoje também ajudam bastante a gente nessa parte de conseguir testar um modelo sem expor segurança e sem você ter esse problema de preocupação de, preciso deixar o acesso só para essa pessoa ou só para essa. Não, aqueles dados ali saiu da cabeça da IA, saiu da cabeça de qualquer pessoa, menos dos nossos clientes. Então tá tudo bem a gente conseguir fazer essa visão. Legal. É sempre polêmico, né? Essa parte é sempre polêmica. É sempre polêmico. E tem outros problemas, né? Até quero saber se vocês já passaram ou pela experiência de vocês, tem uma situação, quando a gente está desenvolvendo, primeiro que tem algumas coisas, por exemplo, que um bug ou um problema, ele só consegue ser reproduzido quando tem um dado com uma determinada, né, característica que é só Ela produção. sente as dores, então. E outra coisa também que a gente sente muito é, por exemplo, quando tu está trabalhando com ferramentas de integração, com SAP, com ERP, você não consegue simular e avançar nesses processos, porque tu precisaria que desse processo de integração, quem tu está entregando tivesse alguns vendors vão ter todos os ambientes, mas nem todos têm. Eu não sei, vocês veem alguma evolução, alguma perspectiva nesse sentido, ou tem alguma dica para dar? A nível de desenvolvimento, assim, acho que o que está um assunto polêmico e aí muito usual seria Docker, Kubernetes, né? Que você sobe uma imagem ali com o que você precisa, com as ferramentas que você precisa, ágil, né? De forma ágil. Só pegando um gap que você falou que às vezes em uma implementação você só consegue pegar em produção mesmo, né? Isso é um tema que a gente até comentou na palestra, sofrido. Já sofri muito com isso, com implementações que por vezes quando você virava, dava problema e tinha que dar um rollback nesse sentido, né? E aí a importância dos processos nesse desenvolvimento, né? Tô batendo muito em processos hoje eu tô falando muito de processos. Mas a nível assim, de agilidade, que eu vejo o pessoal, não é da minha área, não trabalho com isso, mas em questão que eu vejo o pessoal falando, em questão de desenvolvimento, você baixar, subir uma imagem rápido para testes e tudo mais, o que eu vejo aí de tecnologia atual. Acho que a questão do Kubernetes ela é bem persistente por conta daquele problema de funciona na minha máquina e na sua não. Eu acho que ele casa muito perfeitamente ali em relação a isso, porque a gente consegue realmente deixar os parâmetros idênticos, independente do ambiente que você esteja. Porque a gente já pegou muito essa situação de, tipo, em homologação funcionou, do jeito que a gente fez funcionou, subiu em produção, deu problema. Qual problema? Não sei, só tá dando problema. E aí, o porquê? Vai ver, mudou versão, vai ver que nessa mudança de versão que tá lá, uma biblioteca que muda é o suficiente para o seu código virar para você e falar um abraço, querido, parei de funcionar. Então, eu acho que você se não ser possível, né, trabalhar com Kubernetes e tudo mais, tentar deixar essas questões de configurações, por exemplo, a gente usa Spark, Scala,
o mais atrelado possível na configuração do seu ponto XML, para você saber que está todo mundo usando a mesma versão daquela lib, daquela biblioteca que precisa ser atualizada. Ah, precisou atualizar? Pô, avisa que você atualizou, avisa que vai precisar mudar isso em produção, porque se você mudar só de um lado e não muda do outro, não faz o famoso deploy, você vai falar, não, tá funcionando aqui, tá bacana. E aí o pessoal lá, não, tá funcionando não. Então, essa parte que a gente fala um pouquinho sobre, entra, né, um pouquinho no eixo de documentação, eu acho muito importante pra gente conseguir manter ou garantir, na medida do possível, que as coisas fiquem funcionando, sabe? Performando conforme possível. Não, bacana. Lembrei até de uma piada que você falou, funciona na minha máquina. Uma vez um desenvolvedor falou, chegou uma pessoa do meu time e falou assim, então manda sua máquina lá pra cloud. Eu falei assim, pô, daí calma aí também, né? Mas brincadeiras à parte, assim, você começou a falar de um pouco de ferramental, né? Você falou de Spark ali, falou de outras ferramentas. Me conta aí um pouco de quais ferramentas vocês estão usando no dia a dia, né? No seu escopo, no seu também. Conta aí um pouco do que vocês estão desenvolvendo ali, aonde vocês, qual é o arcabouço ferramental, os obrigatórios, né? E os a mais ali que vocês têm utilizado e se desenvolvido. Antes disso, obrigada por isso, no seu e no seu, na sua área e você na sua área, porque eu não sou dev. Muito importante, né, o pessoal saber separar um do outro. Sim. Mas hoje, atualmente, para trabalho, a gente usa muito questão de banco. E quando a gente fala de banco, vai muito depender da sua necessidade do que você precisa. Então, tem Oracle, tem Mongo, tem Maria, tem tudo quanto é nome que você pensar, a gente tem ali no meio para suprir a necessidade de cada projeto na medida do possível. As questões da nuvem envolvendo pipeline fica mais no sentido de migração. Tem outros times que trabalham muito mais perto de novas tecnologias, mas eu mesmo estou ali naquela parte bem comecinho de fazendo processos, então conhecendo do Glue, vendo como faz as melhores ações com a utilização de Lambda. Então são essas ferramentas mais iniciais que eu costumo brincar e falar, quem está estudando para tirar a certificação sabe quais são, porque está ali, né, no dia a dia aprendendo e estudando aos pouquinhos. Em relação à programação, a gente usa muito Spark e Scala, né, para fazer ali quando é framework. Tem muito a base de Java quando você precisa de desenvolver streaming on-premise local ou algum processinho. Para processos que sejam na nuvem em relação a machine learning ou coisa do tipo, a gente tem muita proximidade com o Python. O R nem tanto para os estudos, mas Python ele está em todo lugar. Quando eu olho para o NiFi, tem script Python chamado lá. Quando eu olho no processo, tem lá. Quando olha num shell, tá chamando um Python. Então a gente tem bastante o Python nesse processo. No trabalho a gente também faz a utilização do NiFi Community, que ele é um orquestrador do pipeline, do que você precisa fazer. E em paralelo, por ser muito curiosa e gostar muito dessas coisas, eu estou vendo bastante coisa relacionada a LLM, de modelos, em relação a GI. Pode falar. Não, quem não? Quem não, exatamente. Quem se exclui, né, dessa parte. Mas são basicamente essas ferramentas de praxe que usa no dia a dia, que é, assim, se eu fosse citar quantas vezes eu abro IntelliJ para mexer com essa parte de Java, de modelos, a cada minuto. Toda hora é um cliquezinho diferente ali para subir. Esses são meus top 5 citando. Ficaria aí Spark, Scala, Python e toda a parte relacionada à nuvem desses processos migratórios. Agora sou eu. Bom, eu só uso a console da nuvem e pronto. Não, brincadeira. Acabou. Não, então, eu não diria que eu trabalho com tecnologias, eu diria que eu trabalho com estratégias. Por quê? No meu escopo de migração para a nuvem, o que você tem on-premise eu vou levar para a nuvem. Tá? Isso não vai mudar. Da forma que ele funciona em on-premise, ele funciona melhor na nuvem. Simples assim. Mas em questão do meu dia a dia, se tratando de ferramentas, eu utilizo muito RMAN, linguagens ali, SQL, né, linguagem para banco em específico, né. Eu uso muito Prompt, Linux, né, não tem assim, igual como eu disse, para mim é difícil falar sobre mais versátil impossível, né. Para mim é muito difícil falar sobre tecnologias, mas sim estratégias. Mas tem algumas estratégias de migrações online, tá? Uso DR, do próprio RMAN, Oracle Golden Gate, nosso banco ali usa também. Não sei, qual? Não, brincadeira. E assim, tá funcionando. Funciona. Isso aí funciona. Sempre funcionou. Exatamente. E o que vocês veem? Por exemplo, tu tá trabalhando com bastante estratégia de migração do que tem on-premise para nuvem. E o que tu vem dos projetos, né? Tu falou que tem um arquiteto lá que desenha, mas o que tu
fazendo uma análise, tu diz, eu recebo sempre projetos para fazer de tal coisa para tal coisa, sabe? Consegue identificar um padrão, sei lá, vem de SQL Server, ou não sei, quais são os tipos de coisas que você sente que estão sendo mais migrados? Vou te fazer aquelas que eu gosto de fazer pergunta ao contrário. O que você acha que hoje são 2 componentes importantes para uma aplicação? Depende da aplicação do quê? Depende. Não, respondeu certo, de TI, óbvio. Não, mas então, brincadeiras à parte, o que sempre tem? Um servidor com aplicação e um banco de dados, seja ele qual for, né? Uma rede que você precisa, né, conter ali. Então é sempre o mesmo padrão. O que a gente muda de clientes é o que vem depois, que na verdade que é o lance de vocês, que é o dev ali, o sistema, o que a gente tem. Mas pro meu escopo, com o que eu trabalho hoje para levar para a nuvem, é o que tem em toda casa, que é uma VM, um servidor, um banco de dados, né? E agora com o Cloud Native, né, que a gente começa a ver os processos de automatização, de CI/CD, como que o cara pode usar um serviço lá dentro, melhorar, e agora com IA, agora que a gente está começando, eu estou vendo mais essa parte, mas para mim o que chega é sempre o básico, um servidor e um banco para migrar. Nossa, é muito engraçado escutar isso, porque do lado de engenheira, o nosso lado chega caos. Cada vez mais a gente vê as modificações de dados, né, dados de fontes diferentes, que foi até o tema que a gente pegou para falar do painel, sobre dados heterogêneos. Então, cada vez mais você vai ter, sim, sintetizado na sua cabeça que você vai ter que consumir de um lugar, você vai ter que limpar ele, você vai ter que disponibilizar e garantir que esse processo fique no ar. Como que você vai fazer isso? N formas. Mas uma coisa que você sabe é que você vai ter que lidar com diversos tipos de formatos. E a questão de você lidar com diversos tipos de formatos meio que já deixa um linear das ferramentas que você pode utilizar. Então não é todo lugar que você vai conseguir colocar um dado não estrutural. Não é todo lugar que você vai conseguir trabalhar com a questão de preciso ver os parâmetros que eu preciso alterar aqui, ou eu preciso de um dado muito segregado. Então o que eu posso deixar de mente, assim, de sempre tem, saiba que você sempre vai ter que consumir de algum lugar, limpar, porque nunca vem limpo. Se vir, me diga onde que é a fonte que eu preciso. Nunca vem limpo, você vai precisar garantir que esse processo fique e disponibilizar para alguém consumir. Sempre vai ser esse ciclo de vida dentro, pelo menos, da realidade que eu vivo, é sempre assim. E aí você só precisa estar preparado o que você vai consumir, saber lidar ali com ela e com quem ela casa. Acho que até um ponto de partida interessante de estudo, de tô fazendo um projetinho ou algo do tipo, explore os seus dados, entenda o que tem ali dentro, não cai só de abraço e deixa um processo por trás, uma ferramenta te dar as informações. Gasta um tempo fazendo essa análise exploratória, ela é tão importante quanto o processo que você vai desenvolver ao redor. E eu acho bem importante porque me impactou muito. E eu tento propagar isso para frente quanto mais eu posso. A questão da exploração no primeiro momento que você está tendo ali, independente do que você precisa fazer. Em relação a isso que tu falou, até, por exemplo, a gente sempre tem que fazer um processo de limpeza de dados, enfim. Tem alguma recomendação de quem está desenvolvendo, por outro lado, para esses dados chegarem de uma maneira melhor, alguma prática a seguir, algum padrão a seguir para que ajudasse nessa questão de ser heterogêneo, mas não ser um processo tão custoso? Sim, do meu lado aqui a gente costuma falar das separações por camadas, né? Quando a gente tem a Golden, a gente tem a Silver e a Prata. Então, em cada camada dessa, você tenta refinar o dado para ter uma utilização melhor. Então, por exemplo, quando a gente está na Prata, que é o comecinho, é o dado meio que bruto, você só consumiu ele. Na Silver, ele passou por algum processo de filtragem, então, ou teve aquela questão de deixar o dado todo maiúsculo ou todo minúsculo, ou tirar duplicatas, fazer algum processo de tratativa nele ali para ser disponibilizado, e nessa camada a gente já consegue ter alguns consumos de modelos ou de produtos que precisem de coisas mais assertivas, porque ali você já está fazendo a questão de tirar duplicados, já está limpando a base para ficar mais tranquila para consumo, e aí a gente tem a Master, que é a top, que ela está positiva ali na medida do possível com o que precisa de processo dentro da empresa e o que o produto exige. Então tem algumas regras de negócio que você consegue até aplicar nessas camadas, de acordo com o que você vai usar da sua aplicação,
justamente para ter esse consumo mais limpo possível. Então, se fosse para deixar um recado, sempre pense nessa segregação, que seja essa nomenclatura, né? Não precisa ser a mesma, mas que você sempre pense em deixar os dados de tipo, beleza, consumir, aí eu vou ter esse consumo, então eu vou limpar ele, então eu vou separar. Além de você conseguir distribuir de forma melhor para quem vai precisar pegar esses dados, né, consumir de alguma forma, você também consegue ter uma relação se em algum momento que você fez alguma transformação e deu ruim na sua base, você consegue voltar na anterior e entender o que aconteceu. Então a gente sabe que lidar com data é uma dor de cabeça para todo mundo. Vamos supor que lá na última camada sua, na top você precisa fazer alguma conversão de data porque na regra de negócio fale que vai rodar de tal em tal tempo e lá você consegue ter essa informação. E aí você começa a ver que ela não está conseguindo mais consumir essa informação ou não está lá da forma que devia. Pô, deixa eu consultar na minha camada anterior se tá desse jeito ou não, se o dado vem assim ou se ele tá diferente. É uma boa forma de você conseguir entender se algum processo de aplicação de regras para melhoria do consumo do dado afetou o seu dado ou não, porque você tem uma parte de stack para voltar atrás. Eu acho bem interessante e faço a utilização bem forte lá no time, foi uma das coisas que pegou em um dos projetos, de ter essas camadinhas separadas na estrutura do banco como um todo. Bacana. Vou mudar um pouquinho o tema, mudar não, né? Vamos ir para um lado mais de carreira, assim, né? O DBA das antigas, assim, né? A gente lembra do DBA, o Roots, aquele que vinha com a Bíblia, né? Tem que fazer backup. Acho que o advento da cloud mudou muito a necessidade do DBA, até do próprio sysadmin, né? Aquele cara específico. E hoje temos DBREs, etc e tal. E também com as novas tecnologias vindo, né? Quando a gente vem para o lado de dados, aí a AI dando uma enxurrada, uma empurrada absurda. Queria que vocês falassem um pouquinho quais são os skills necessários, assim, atuais, assim, tanto para uma parte mais database administrator ali, como também essa enxurrada de modificações que vem na parte da área de dados, né? Que não é uma área tão antiga, digamos assim, né? De forma estruturada, mas com muita aceleração de tecnologia vindo, né? Então uma necessidade de mudança muito rápida. Então eu queria que vocês falassem, cada uma no seu escopo, obviamente, dessa mudança na carreira, assim, essa necessidade, quais são as necessidades, as novas skills, falasse um pouquinho nessa linha de raciocínio. Legal. Mas não é antiga, né? Mas parece que tu dorme, tu acorda, aparece 5 IAs diferentes, aparece 10 mil modelos, alguém lá no Japão fez alguma coisa que você nunca nem ouviu falar e você tá assim, Deus, eu tô aonde? Então, do meu lado aqui, falando mais da parte de engenharia, principalmente as ferramentas que a gente falou de estudo, né, para você utilizar e casar ali, seja a linguagem de programação, seja a ferramenta mesmo para você fazer os códigos e tudo mais, eu acho que mais importante do que isso foi um tópico que a gente puxou sobre a questão de fundamentos. E uma das perguntas que a gente recebeu foi justamente sobre desenvolvimento pessoal. A pessoa queria saber qual certificação eu tiro, ou o que é melhor para estudar. Além de entrar muito no cenário do depende, porque depende da sua empresa, o que ela usa, depende do que você quer fazer de projeto. Então tem todos esses dependes, mas tem uma parte que é obrigatória que não vai depender. É você saber o fundamento. Se você sabe o fundamento, você só vai precisar se adequar em como é que você acha em outro lugar, ou como é que você faz isso, ou a nuvem lá oferece com a estrelinha, mas essa daqui oferece com quadrado, mas todos fazem a mesma coisa. Então, beleza, você só sabe que você só precisa atrelar uma coisa na outra. Desculpa, só para manter no mesmo tema, existe já certificação para AI, alguma coisa não? Para AI tem. Já existe? Já tem. Principalmente tem muito curso que é realizado para fazer prompt. Para você aprender a fazer prompt, para entender como ela funciona, para ir fazendo as coisas por trás. Então, tem um tanto de coisa em cima disso. Mas eu sou uma pessoa um pouco mais reservada, eu fico nas minhas certificações assim, que eu preciso de cloud de qualquer jeito e tá tudo bem, não precisamos alucinar a esse ponto assim, de ficar tão fissurado assim. Mas eu acho que estudo como um todo, né, é muito rápido de ter acesso para você conseguir fazer, ou para você ter um certificado e falar, pô, fiz lá, é isso daqui que eu fiz e tá bacana. Mas mais do que importante do que você ter um certificado é você conseguir atrelar aquilo a algo que seja feito. Então, batendo mais uma vez, vamos falar de linguagem? Vamos. Uso muito Python e Spark. Beleza. Quais são os fundamentos que eu preciso saber em cima disso? Você sabe que se você entra em Java e você não fala de orientação ao objeto, meu amigo, a lágrima vai chegar no chão.
Então, tem muita coisa que você vai pegando de linguagem em linguagem que você vê que é necessário saber para você conseguir lidar com aquela linguagem. E isso é para tudo, para linguagem, para ferramenta. E aí eu acho que vai muito do seu estudo, né? Fazer um segmento de tipo, eu quero ser um engenheiro? Então, beleza, vamos ver por onde eu começo. Você sabe alguma tecnologia relacionada a banco? Precisa saber alguma tecnologia relacionada a banco. Você sabe alguma coisa relacionada a, se você precisar, né, desenvolver um batch, um streaming, como que faz? Precisa saber de uma dessa. Você entende a questão de entender a regra de negócio e conseguir passar o que precisa ser feito dentro do código? Precisa ter essa stack também, que bem ou mal é uma soft skill relacionada à comunicação. A gente às vezes fala tanto de técnico e esquece a parte do soft. Então, eu acho interessante esses pontos, assim, de se apegar muito a fundamentos. Bom, Não, legal. Só complementando aqui, então, assim, da minha perspectiva, que já vem da área de dados de banco ali, eu já peguei um pouco mais dessa parte realmente de cloud. Mas, veja bem, o conceito que você tem um banco, que seja qualquer um deles, o conceito que você tem ele on-premise, quando ele vai para a nuvem, ou ele só melhora tendo alguma outras performance melhor, ou automatizando backups, por exemplo, ou algum outro tipo de serviço, mas ele continua o mesmo, né? Existem serviços que são altamente ali são automatizados, né, para não falar o serviço, mas você ainda precisa do cara com conhecimento e o fundamento de DBA para ele exercer qualquer atividade que ele tiver ali dentro do banco. Então, por mais que a gente tenha serviços que seja mais automatizado, eu entendo que o principal o conhecimento do DBA seja importante, mas agora, por que já não um conhecimento para banco em nuvem, por exemplo, né? Então, eu acho que, na verdade, como qualquer profissional tem que se renovar nessa perspectiva, é igual a Brenda comentou, que a gente tem, do jeito que funciona de um lado, vai funcionar do outro. Então, seja uma certificação ali em qualquer provider, da mesma forma que funciona em um, vai funcionar em outro lugar. Eu acho que o conceito se especialize para o que está vindo. E o que está vindo agora é nuvem e IA. Acho que é isso. show de bola. Pois é, eu acho que hoje em dia, talvez, a gente tem muita coisa nova, que nem tu falou, vindo alucinadamente numa velocidade, né, Tá demais. gigantesca. E eu acho que, às vezes, a gente reclama dessa parte, né, mas talvez para o pessoal que está entrando agora seja mais desesperador, né, porque eles têm que aprender todos os fundamentos, passar por tudo que a gente passou e aprendeu e ainda aprendeu novo, né. E o que vocês acham, assim, em termos de, para aprender coisa nova, para estar sempre atualizado, como é que vocês acham que tem que ser o mindset? Como é que vocês sentem isso? E acredito que vocês estejam em momentos que vocês estão aprendendo bastante coisa, né? Então, como é que para vocês fazem para aumentar essa superfície de absorção, para fixar esse conhecimento dessas ferramentas? Bom, de uma coisa eu tenho certeza, que por mais que eu saiba que uma estratégia que eu usei ontem, eu sei que hoje pode ser que tenha uma nova, né? Eu acho que o ponto é essa galera que tá vindo, que às vezes talvez já esteja acostumado com tanto de coisa que tem que aprender, então eu pego um pouco mais nessa linha, tudo bem, eu fiz ontem, mas deixa eu ver se não tem algo novo aqui pra agrupar nisso daqui, nesse conhecimento que eu já tenho, né? E eu acho que é um ponto muito interessante essa questão que você falou, que às vezes o pessoal que aprende algo hoje não pega tão bem quanto alguém que já pegou algo lá no início, né? Eu acho que o ponto é estudar mesmo a documentação que você está vendo ali, porque por mais que seja algo novo, vai te trazer um esclarecimento de como funciona nessa feature nova, essa coisa nova que está vindo, algo nesse sentido. O meu relato em cima disso é bem mais pessoal, que eu sou uma pessoa que, se eu ler a documentação, se eu seguir o que está lá em um curso, eu vou entender, mas amanhã eu não vou mais saber. E aí eu preciso reforçar isso toda hora. Ou se não toda hora, tentar botar em prática o mais perto do meu dia a dia. Então, se eu quero aprender alguma coisa nova, eu tento aproximar com as coisas que eu já faço hoje. Então, não até na questão de processos, mas também na realidade do dia a dia. Então, eu quero aprender a ferramenta X, mas eu não vejo ela na pós, não vejo ela no trabalho, e eu sei que eu preciso estudar as coisas da pós e as coisas do trabalho. Faz sentido eu tentar atrelar uma coisa agora?
pô, não faz, mas eu quero muito ainda conhecer sobre ela. Então vamos buscar uma comunidade, vamos se atrelar num grupo ali que tá falando sobre isso, que aí você não precisa se aprofundar, porque outras pessoas estão trazendo esse conhecimento, você tá conseguindo absorver, você vai ter um entendimento breve ali, e quando você tiver um tempo para se aprofundar, você já sabe pelo menos o básico, você conheceu, então não vai ser uma parede de entrada muito grande para você. Outra coisa é a questão de como consumir informação. Hoje você pode consumir informação de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, podcast. A gente aqui falando do Ambev Tech. O pessoal que está escutando já está tendo uma visão vinda de nós duas, que talvez não seria possível eles terem esse acesso, né, essa facilidade, por essa conversa só ser possível por conta desse momento. Então, acho que a importância da comunidade também é muito grande e o que cada comunidade possibilita. Nós, do GDG Santos, por exemplo, nós temos um grupo de estudo, que acontece a cada 15 dias. E aí, no grupo de estudos, a gente estimula que quem está aprendendo alguma coisa ou quem já manja muito de algum assunto, dê uma palestra para o pessoal da comunidade em volta. Como é em Santos, o pessoal de São Paulo, tem cada gente de cada lugar, a gente faz online mesmo. Só que só essa prática de você falar com a comunidade, além de você estar num ambiente seguro, você consegue ver outras perspectivas de pessoas que talvez estejam mexendo há mais tempo naquela tecnologia ou estejam começando também, mas começou de um jeito diferente do seu. Então, a questão, para mim, é sempre vincular com o seu dia a dia e tentar entender que, beleza, tem um monte de coisa, mas talvez nem tudo vai ser possível. E você só precisa saber lidar com as coisas em cada momento que precisa ser. A saúde mental agradece, né? Agradece horrores, né, pro nosso lado. Então, é aquilo, agregue ao que você tem no seu dia a dia, né? Não saia muito fora disso, porque senão você vai se frustrar. E tenha também a relação com as comunidades, porque ali você vai ter muitas realidades diferentes, vendo muitas coisas. Às vezes você nem sabia que queria saber alguma coisa e só soube porque viu alguém falando. E dali você consegue, né, tirar muito essa relação. Muito legal, dicas muito boas. Bacana. E você entrou num assunto que a gente tá aqui por causa disso, comunidade, né? Então, você falou GDG e a outra qualquer... WTM. E Conecta Devs, e meu Deus, se eu for falar o nome de todas aqui... Não, legal, assim, eu queria falar um pouco, o quanto a comunidade impactou vocês no desenvolvimento de vocês. Vocês mulheres em tecnologia, aqui ainda estão em volta de 3 mulheres, olha só, né? Que mudança no mundo de tecnologia. A maioria até que fim. Que bom, né? Acho que é uma mudança bem ótima no final das contas. E hoje, assim, como a comunidade ajudou vocês nesse processo da carreira até aqui e como vocês estão ajudando a comunidade, né? Já que você é organizadora de algumas comunidades, você também, acredito que também participa ou às vezes vai, às vezes, de algum jeito, né? Às vezes a gente tenta alguma coisa. Fala um pouquinho dessa relação de como ajudou e como vocês veem ali as comunidades. E também, claro, por que não, falando das mulheres ali, da diversidade, vindo para o nosso mercado, que é uma necessidade muito grande, assim. Eu vou falar primeiro que a minha experiência é um pouco menor do que a dela, mas vamos lá. Isso sobre o que você estava falando. Hoje mesmo eu estava dando um laboratório, eu comentei com vocês aqui um pouco mais cedo, não vou mais comentar aqui. Por ter visto poucas mulheres nos laboratórios que a gente estava tendo, eu falei assim, não, vamos fazer um laboratório só para mulheres, né? Inclusive, hoje a gente teve 2 laboratórios só para mulheres, a gente foi e convidou, e isso assim, foi uma energia contagiante, porque por mais que você vê mulheres, uma ali, uma outra aqui, uma e tal, você não sentia a energia de todas elas juntas, né? Então, assim, a premissa que eu trago, assim, que eu fiz foi isso hoje, na palestra lá que a gente teve um painel só de mulheres, assim, tinha a maioria bastante presença masculina, 1 ou 2 meninas, mas o que a gente quer passar é que, tipo, tá tudo bem, venha, não tenha medo, assim, por vezes eu acho que falta... A nossa dificuldade hoje é mostrar para as meninas, pode vir, tá tudo bem, não tenha medo, né? E a gente vê o trabalho da Brenda aqui, inclusive, não sei se eu posso falar, qualquer coisa vocês editem depois, mas aqui de Floripa tem a Gi do Space Coding, que é o que eu participo bastante, inclusive ela esteve aqui no TDC e eu fiquei assim, gente, ela mesma, ela existe, mas se sentir abraçada, porque isso é importante, né? Eu acho que mais do que se sentir abraçada é se sentir representada.
sabe? Tentar identificar alguém com a sua realidade. Então, uma das nossas palestrantes, a Sil, ela estava falando que ela fez uma migração de carreira para tech e ela acabou de ter um bebezinho e tem um neném de 5 anos. Então, tipo, quantas mães a gente não vê no cenário e que, tipo, poxa, não vou me arriscar em colocar outra coisa porque eu tenho que garantir a vida do meu filho, tenho que garantir casa, coisas do tipo. E aí você se depara com um relato desse, de tipo, pô, se deu pra ela, então também vai dar pra mim. É muito interessante ver essa visão assim, que não é todo mundo que tem essa perspectiva. Em relação às comunidades, eu participo de um tanto, como eu falei aqui, mas uma que eu acho bem importante, eu vou fazer um pequeno jabazinho que está com inscrições abertas, que é o WTM, o Woman Tech Makers. Então, ela é uma comunidade global, no caso, né, universal, e você pode se inscrever para virar embaixadora. Então, eu acho que eu ainda não consigo ser embaixadora, não tenho esse perfil, mas eu quero me comunicar com as pessoas. Perfeito, você pode virar membro da comunidade. E para virar membro da comunidade, você não precisa passar por esses processos seletivos. Você vai, coloca que você quer fazer parte da comunidade e ali você já começa a ter acesso não só às mulheres do Brasil, mas como às mulheres do mundo todo. E aí você vai ficar chocada quando você vê que tem problema que acontece aqui no Brasil e que a mesma mulher que está lá do outro lado do mundo está sofrendo também. Então, é muito importante você ter essa relação ali dentro. E em questão de como fortalecer a comunidade, eu acho que mais do que você participar, é você trazer pessoas e manter. Porque é muito difícil de você conseguir fomentar num lugar que não está florescendo, sabe? Não adianta você tentar plantar a florzinha num lugar que não é adubado. Então, aos poucos, você precisa colocar essas iniciativas, mostrar que é importante. E do lado da comunidade, eu acho que eu tenho um apelo e um pedido assim, para as empresas, visto a Ambev abriu aqui para a gente conversar. E eu acho que é muito importante as empresas terem a noção que elas não precisam apoiar as comunidades só com dinheiro. Mas tem tantas formas de ajudar a comunidade. Pô, se você libera seu colaborador 5 minutos, 10 minutos mais cedo para ir participar de um evento, ele já vai estar ajudando a comunidade porque ele vai estar presente. Pô, se você não tem dinheiro, mas tu tem um espaço, libera o espaço para o pessoal levar o palestrante que seja para conversar. Não tenho espaço, não tenho nada desses tópicos citados, mas eu tenho uma pessoa no meu time que fala muito bem disso daqui. Pede para ela ir lá fazer uma palestra com o pessoal, pede para ela trocar conhecimento. Então, acho que são os dois lados, sabe? A gente sempre tenta fazer essa aproximação. Acho que nada melhor do que a gente tá vendo aqui, né? A Ambev abrindo as portas para a comunidade vir falar, apresentar novas comunidades e oportunidades. É essa questão da gente ter o entendimento da importância dessa troca e dessa conexão. O TDC como um todo mostra que a gente tem oportunidade única aqui e elas só são únicas porque tá acontecendo esse evento, porque tá tendo esse momento. Então, façam parte. Venham conhecer. Lá em São Paulo, por conta do WTM, a gente está puxando um hackathon que vai ser exclusivo para mulheres. Então ele vai acontecer em setembro, já marquem na agenda quem está escutando e bora participar. A gente vai falar sobre saúde da mulher, mulheres, inclusão na tecnologia e na política. Então vai ser muito importante a participação de todas ali para somar junto com a gente. Show de bola. Não, eu por mim, eu vou continuar nesse tema só pra gente ficar falando de diversidade, pra gente bater, putz, como a gente consegue ter mais mulheres, assim, acho que é um baita trabalho, é super importante. A gente vê o quanto agrega no meio, assim, e quanto agrega na sensibilidade, na forma como a gente trata, porque assim, um monte de gente igual só cria coisa igual, no final das contas, né? Acho que esse é o grande ponto. E a gente conversou bastante essa semana, né, Tânia, sobre esse tipo de coisa. Tem os N privilégios ali de homem ali. Como que a gente consegue acelerar isso? Assim, acho que essa é um pouco da sede, assim, às vezes, né? Acho que a gente ainda tem, majoritariamente masculino, a gente vai no evento aqui, a gente sabe disso. A gente está numa empresa, né, Tânia, que tem os programas e tal. Vocês estão na área com a gente, no final das contas. Como que a gente acelera? Como que a gente ajuda mais, assim, o homem falando, né? É difícil porque a gente vive uma série de privilégios. Sim. Então eu queria, além disso, né, o que mais assim a gente pode ajudar? O que vocês veem de gaps ali que onde a gente não, né? Todos nós aqui que estamos fazendo, como a gente pode fortalecer assim esse tipo, quem sabe daqui 3, 4, 5 anos, acho que já vem mudando muito. Sim. Vem mudando muito, que é demais, assim, que é bom demais. Mas a gente precisa chegar no equilíbrio no final das contas, né? O que vocês veem, assim, que são alguns estalos que a gente precisa desbloquear
para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio? A Ambev Tech já fomenta um monte de coisa lá Exato. dentro, mas assim, e justamente tem, né, e tem mulheres fenomenais, mas eu acho que uma das coisas que eu tenho ouvido bastante, que até a gente comentou também, é que apesar disso, ainda sempre tem um senso pesado de não sou o suficiente, né? Exato. E eu acho que tem isso já um pouco de uma característica feminina, de se sentir assim em todos os aspectos. A mulher se cobra mais, enfim, né? Mas o que vocês sentem que das empresas de vocês, nos lugares que vocês atuam, que foi o que mais beneficiou para diminuir essa sensação, enfim, para tornar o ambiente mais acessível, mais, né? Acho que tu falou ali um ponto também acolhedor, né? Sim. Puxando aqui pro meu lado em relação a isso, que é um assunto que se me deixar eu vou. Mas ontem a gente teve um painel na Oracle falando sobre a importância da comunidade em relação a todo o meio tech, né? E aí o que é mais legal de mostrar é que a Lid, que estava puxando o painel, ela deu um exemplo que a comunidade do Conecta Devs, elas iam fazer um evento. E aí, a gente sabe que comunidade muitas vezes é tudo gratuito, da forma que pode, o pessoal ajudando, e de última hora o fotógrafo desistiu. E aí, a Lid ficou sabendo disso e falou, pô, meu marido é fotógrafo, eu tenho um fotógrafo aqui, tu quer, tu precisa? E aí, na fala dela, ela falou assim, e aí, eu leiloei meu marido, falei, vai lá. Então, é muito importante você como pessoa, assim, né, que tá escutando isso e que sabe que de alguma forma você pode ajudar, você pode impulsionar, você ir, você ter essa partida ou esse princípio de falar, pô, eu posso ajudar nisso daqui. Dentro de empresas, o que eu acho muito importante, a gente sabe que, eu já fiquei sabendo, né, eu vou falar aqui que já deve ter sido falado, mas a questão da Ambev ter vagas afirmativas para mulheres ou para outros segmentos. Isso é muito importante porque mostra a necessidade de ter um público ali, ou sendo olhado de perto. Então, não é só contratar. Contratar é importante, mas mais do que contratar, você tem que saber se o seu ambiente está preparado para receber aquela pessoa. Porque se você contrata uma pessoa e não tem um ambiente que vai sustentar isso, pô, ela vai sair, ela vai para outro lugar, ela não vai conseguir se manter ali. Muitas vezes ela vai ficar doente se a gente, né, especula um pouco mais a fundo. Então, é preparar todo o ambiente em volta para os colaboradores terem essa noção da importância da diversidade, que a gente precisa ter um time diverso. E aí aqui a gente não fala só sobre gênero, a gente fala também sobre idade, a gente fala também sobre o que ele acha interessante para a vida dele, situações pessoais, porque tudo isso tem um pontinho de diferença lá na frente. Então, mais do que você falar que estou contratando mulheres, mostre que no seu ambiente ele é próprio para a mulher. Saiba que mulher, ela tem uma condição, talvez, do dia a dia bem diferente de alguns homens, se a gente parar para ver. Ontem a gente puxou esse assunto, saindo um pouquinho desse termo, mas aqui na roda de conversa sobre saúde da mulher, falando de que como as pessoas, os médicos hoje em dia, ou alguns estudos, são feitos, sim, fala que está abrangindo a população, mas quando você for ver, só em corpo de homem, ou só pensado numa forma masculina, sem pensar como isso age em mulheres, porque temos hormônios diferentes e tudo mais. Então, a gente ainda fala assim, tá acontecendo inclusão, tá rolando, mas eu acho que ainda falta muita coisa pra gente conseguir chegar naquela parte de igualdade. Deu certo, tá rolando bem pros dois lados. Não é só o número, né? Eu acho que Exato. não é só chegar ao equilíbrio de número no final das contas, né? Acho que é destravar algumas coisas que tem pelo histórico. Tem coisa assim, eu tenho gestoras mulheres e às vezes eu faço one-on-one, cara, eu descubro cada coisa que eu nunca tive que passar. Falo assim, caramba, é impressionante. Eu conversei bastante com a Tânia essa semana e é um aprendizado constante, né? Sou um cara mais velho, então assim, venho de outras épocas, né? Então é uma desconstrução também, né? Pra você reconstruir também. Mas é muito louco, assim, é impressionante. E é cultural, tipo, não adianta falar que a gente vai conseguir resolver isso do dia pra noite, porque não vai. Mas a gente começando de alguma forma, a gente consegue. E aí a gente vai impactando outra pessoa, que impacta outra pessoa. E mesmo que seja passo de formiguinhas, é melhor ser passo de formiguinha do que não ser passo de ninguém. Então é muito importante ter essa visão de, tipo, vocês não estão lidando só com números, vocês estão lidando com uma vida ali que tem toda uma realidade diferente que precisa não ser vista como uma cota, e sim como uma inclusão de fato. Sim.
Eu achei muito importante o que a Brenda falou em questão do espaço ser confortável, né? Eu, por minha vez, já tive vários mentores homens que realmente me ajudaram a estar onde eu estou hoje. Então, isso a gente não pode, né, deixar de agradecer. Mas a questão de você estar em um espaço que está preparado para receber uma mulher, realmente faz a diferença, porque você trabalha até um pouco melhor, a sua produtividade melhora, você tem objetivos e as pessoas, por ser gestores homens ou não, você consegue conquistar isso. E além disso tudo, eu acho que os homens, sim, devem apoiar suas namoradas, irmãs, mães, todas as mulheres à sua volta, porque eu acho que por mais que seja um homem que esteja na tecnologia, por saber que esse mercado talvez esteja ainda um pouco mais masculino, tem até medo do que pode acontecer com aquela mulher que está em volta dele, né? Então eu acho que tem que ter esse apoio e talvez um empurrão, olha, vem por essa área que aqui a gente consegue se guiar, não só homem como mulheres também. Eu acho que esse apoio para a mulher, inclusive estamos aqui falando que você tem esse apoio, né? Mas é muito importante essa questão. No meu time mesmo, eu me sinto muito confortável trabalhando onde eu estou. Hoje a nossa empresa tem questão de diversidade e tudo mais, mas a gente tem muitas mulheres no time. E isso, de novo, quando o ambiente está preparado, você trabalha bem, você trabalha para produzir algo, né? E eu acho isso muito interessante. O que eu acho nesse assunto que é mais louco e mais polêmico é que, assim, é sempre aquela busca, a gente busca igualdade, mas, assim, no fundo é diferente. Entende? Eu acho que a questão não é buscar igualdade, é aceitar as diferenças. E aceitar as diferenças, quando eu digo aceitar as diferenças, é muito amplo. É aceitar as diferenças que, em geral, o homem vai ter uma determinada performance melhor em algumas coisas e a mulher em outras. Então, eu cobrar que um gerente ele tem que me apresentar X, não faz sentido. E isso não é só para gênero. Aí beleza, eu falo que esse arquiteto aqui foi bem melhor que esse. Só que esse cara aqui teve um projeto que teve todas as chances de mostrar. E o outro estava numa coisa ruim. E daí o outro não cresce lá porque ele não teve a oportunidade. No fundo ele estava lá todo dia, dando aquela mesma energia que o cara aqui, e eu não estava vendo. Então rola injustiça, é amplo, não é só na questão feminina. Sim. É porque é muito complexo a questão de avaliar e de tu sentir realmente, ver se a pessoa está produzindo, como é que ela está se sentindo. É extremamente complexo, né? Então eu acho que é uma coisa que vai muito além. Eu acredito fortemente que a IA pode ajudar, pode trazer muita coisa nesse sentido, para a gente realmente sentir e fazer avaliações, principalmente avaliações, quando a gente está falando de avaliação de performance, a gente ter realmente uma coisa mais real, sabe? Uma coisa mais justa. Então eu acho que com o universo feminino é a mesma coisa. Não é essa questão da busca da igualdade, é a questão de a gente entender a diferença entre gênero, mas a diferença de cada ser humano. De tudo. Muito bom, eu ficaria aqui ouvindo, porque eu estou aprendendo bastante. Não, mas é muito isso, né? Ontem eu fiquei pensando sobre o que a gente estava conversando, e daí uma característica que ele nota em várias pessoas, e eu falo, admito que eu tenho em mim, mas eu me cobro, eu sinto que eu não sou suficiente e tal. Mas, e até falando em estudos, né, o médico estava falando que uma das questões é o cérebro da mulher mais associativo. Então tu lembra mais de situações negativas e é óbvio, quando tu lembra de situações negativas, a pessoa diz, não vou te cobrar, mas daí tu lembra da pessoa cobrando o outro. Então, né, e beleza, e aquele coisa surge. Eu não vou ser diferente. Eu quero que tu me aceite, entende? Então eu não vou ser igual. Dessa maneira, quando as pessoas têm que cuidar nessa questão, quero desconstruir. Tu quer que eu vire um homem então? Porque a mulher funciona desse jeito, me aceita como eu sou. É tipo isso, sabe? Então isso, eu acho que quando a gente conseguir chegar nesse nível, entender as pessoas um pouco melhor, eu acho que a IA vai ajudar, porque a gente, assim como a mente humana, assim como a gente é comportamentalmente uma soma das coisas que acontecem, eu acho a IA também vai ser, entendeu? E é muito isso, tu não sente que as pessoas que trabalham com vocês, as pessoas que trabalham, né, pro Ximenes, quem são os caras mais motivados, quem as pessoas que entregam mais resultado? Tudo é uma soma
das coisas que acontecem no dia a dia, porque tu deu um feedback gostoso, a pessoa se sentiu acolhida. Então, assim, a minha energia para entregar vai ser diferente. Então, é muito... no fim, é técnico, e o técnico é o resultado. Mas como a gente cria a energia para mover isso, é muito da questão de comportamento, de como que a gente está lidando com o processo. Muito bom. Aulas. Adorei o que você falou, aliás. É muito bom, porque destrava muita coisa, assim, muitas coisas que eu acabei aprendendo foi das pessoas falando pra mim mesmo. Se você lê ali, vou me comportar assim, né? Exato. É uma coisa, né? Mas as pessoas falando, direcionando a fala ali, é um aprendizado constante no final das contas, né? Daí você identifica até ações que você faz, ainda continua fazendo, às vezes continua, e aí você vai se ajustando, né? Então acho que quanto mais a gente falar do tema, mais o conhecimento vai estar exposto no final das contas, e mais a gente consegue conscientizar, mais a gente consegue trazer essa informação para o seu consciente ali, você se lembrar talvez uma próxima colocação de como você vai fazer, eu como homem, né? Na próxima colocação, como que eu me encaixo melhor na necessidade também. Sabe o que eu acho mais legal disso? É a gente falando, né, que precisa educar e tudo mais, só que o nosso lado nunca vai conseguir educar se você não estiver aberto a ouvir, e a pessoa, né, que precisa educar também precisa entender que são realidades diferentes, são pessoas que vêm de contextos diferentes, então às vezes você vai trombar com uma pessoa que o papo vai fluir muito bem, que ela vai aceitar de primeira e graças a Deus. Só que às vezes você vai pegar pessoas que não vai ser assim, que vai ser impossível para ela entender o porquê que isso é importante. E é ali que você não pode deixar a bola cair, porque é muito fácil você motivar quem já está motivado. E é muito difícil você tentar resgatar aquela pessoa. Então acho que do meu lado aqui fica muito aquela coisa de esteja aberto para ouvir e esteja aberto a ensinar pessoas de diversos aspectos, assim, para se falar. Pessoas que são mais tranquilas de aprender, pessoas que são mais resistentes naquele momento e saiba que todo mundo tem um tempo. É um aspecto, né, que a gente falou, são pessoas. Infelizmente não é um IA que você vai mudar ali o modelo dela de temperatura para ela não alucinar tanto ou para ela relacionar menos ou mais. A gente não tem esses parâmetros ainda com pessoas e essa relação é super necessária por N motivos, assim, desde a parte técnica, quando a gente fala, mas desde você conseguir chegar do outro lado quando você tem um problema envolvendo uma entrega ou uma equipe. Eu acho que, por fim, a gente acaba falando sobre autoconhecimento aqui, porque como ela comentou, a Brenda comentou sobre a pessoa saber que às vezes vai achar uma pessoa que é motivada e a outra que não é. Então você tem que ter o autoconhecimento para saber como tratar uma ou não, o que você pode fazer a mais. E o que ela comentou sobre... Às vezes você acha que você está sendo, sei lá, algum preconceito com você mulher na tecnologia. Mas às vezes você entender que você só não quer um cargo, você quer ser respeitado, né? Então, vocês falando aqui, eu só fui pensando, nossa, realmente... Muito legal. Show de bola. Nosso papo acabou ficando muito filosófico, mas tecnologia é sempre sobre pessoas. E eu acho que é sempre um aprendizado. Eu acho que muitas das coisas que eu aprendi até e que eu vejo que hoje eu aplico é quando eu tive que dar feedback, sabe? Cada pessoa recebe muito diferente. Aí tu dá um feedback ruim, pra pessoa foi ótimo. Pra outro, tu dá um feedback ruim, pra ela foi terrível, ela entrou em depressão. Então, devastou, né? Exato. Eu, tipo assim, me dá um feedback, me dá um feedback que não tem nada pra eu fazer, eu fico assim... Não é feedback, não é adianta. Feedback. No fundo, ele deve sentir que eu faço um monte de coisa ruim e não tá me falando. Tipo, eu saio da conversa assim, sabe? Tipo, se não, então, né? Pra que feedback, né? Tipo, só pra me agradar, não... Só de elogios não se vive. Exato, mas então é muito isso, né? Tipo, a gente trabalha. E a gente vai mudando ao longo do tempo também. A gente vai amadurecendo, vai recebendo as coisas de maneira diferente. Isso que é fenomenal do ser humano, né? A gente ir construindo tudo isso ao longo do tempo e estar dentro da... A gente tem que entender a peça que a gente é importante dentro das empresas, que é justamente para fazer a coisa acontecer, para fazer esse movimento, para estar como um time junto ali, querendo fazer aquela engrenagem funcionar. Exatamente, né? É muito isso. Esse assunto pra gente ir longe no final das contas, mas aí, estamos chegando no final do evento, né? Então eu queria que vocês dessem aí o parecer final, acho que pra gente finalizar, acho que um super último podcast ali com 3 mulheres aqui muito forte, entramos em assuntos delicados, que é bem legal. Quero que vocês deem os últimos recados aí pra gente poder finalizar aí.
Perfeito. E só um ponto, entramos em assuntos delicados, mas de forma leve. Ninguém se estapeou, não aconteceu nada aqui. Tá tudo bem, galera. Tá Exatamente, tudo bem. não teve desconexões feitas, né? Tá todo mundo se seguindo, ninguém tá bloqueado no story de ninguém. Então, acho que esse ponto do que a gente falou sobre as comunidades, eu tenho certeza que é o ponto focal de dica que eu fico. De se conecte, vai em eventos, converse com pessoas, quebre essas barreiras que às vezes nem existe essa barreira. Essa barreira tá porque você colocou ali, você só não conseguiu identificar ainda que quem colocou ela foi você. Então, tenha esse autocuidado, não é nem conhecimento às vezes, é só um cuidado que você precisa ver de como que você está fazendo, de como está sendo feito, com quem você está se conectando. Então, tenha exemplos parecidos com o seu, para você também não sair muito fora da casinha e depois ficar ali totalmente chateado. E mais do que isso, né? Saiba, mais do que receber, saiba devolver. Então, se hoje você não contribui de forma nenhuma para a comunidade ou para as pessoas ao seu redor, tenha essa visão que você sempre pode contribuir de alguma forma. Você só precisa estar aberto para fazer isso. E aí, eu deixo aqui totalmente aberta, o pessoal viu que eu hablo e hablo muito. Tô totalmente aberta nas redes sociais para quem quiser conversar, conhecer mais sobre comunidades, como que pode fazer parte de uma. Então é só chegar junto e quebrar essa sua primeira barreira de conexão. Se conecte com as pessoas. Não, legal. E só, assim, de novo, complementando a Brenda aqui, porque o nosso assunto é sincronizado, ela falou sobre comunidade. Por vezes a pessoa, por ver uma comunidade específica, fala, opa, aquilo ali é técnico, não vou entrar. Uma mulher fala assim, não tem conhecimento técnico. E às vezes, quando ela vai até essa comunidade, ela entende que é aquilo que ela queria e tal. Então, acho que realmente a gente tem que ter cabeça aberta para conhecer coisas novas, se conectar com pessoas novas. Por exemplo, aqui no TDC eu conectei com muita gente, né? E você ter esse processo te faz crescer na vida também, para você escolher exatamente o que você quer e cumprir seus objetivos. Show de bola, então gostaria de agradecer aos palestrantes, agradecer meu parceiro aqui de podcast, né? E foi fenomenal a gente encerrando a temporada de podcasts da Tech Talk de Floripa, da Ambev Tech, de maneira... Chave de ouro. Chave de ouro, exatamente. Então era isso, pessoal, encerramos por aqui, até o próximo. Tchau, obrigada, pessoal. Muito bom.